Jeremias, muito obrigado pela oração. Tocou meu coração. Ah, eu gostaria muito de só ficar sentado, você me dirigindo em oração, poderia ser por 1 hora ou 2 horas. Ah, as coisas que falou, na verdade, são coisas importantes e me tocou bastante as suas palavras. E Arlindo, esses cânticos velhos traz muitas memórias boas. Aí eu estou lembrado que no início era tão difícil cantar com vocês, porque eu não sabia de nada. Essa música de vocês eu não conheci, não. Mas uma coisa dessa música é que transmita mesmo. Ah, transmite mesmo o amor de Cristo, ah, o nosso dever de ser bons servos. Então, eu gostei. Eu só preciso imprimir e acrescentar ao meu inário. Mas, tudo bem. Josélia, bom dia. Tu vai compartilhar com a gente o que está comendo aí? Ok. Chegamos em João capítulo 13. Ah, um capítulo tão forte. Na verdade, é um capítulo que fala das coisas acontecendo quando Jesus instituiu a ceia do Senhor. Interessante que João não fala da ceia do Senhor. Ele não fala do pão e do vinho, mas ele fala do amor de Jesus Cristo. E a realidade que Jesus nos amou até o fim. Então, Arlindo, eu acho que lendo João 13, a gente vai pegar mais o sentido do Espírito da ceia do Senhor. Está muito falado aqui, muito enfatizado. E era bom usar este capítulo, às vezes, quando estamos falando a respeito da ceia, celebrando a ceia. Então, capítulo 13, um momento falou que é a revelação profunda do coração de Deus. Você sabe que Jesus veio aqui para a Terra e um propósito era revelar, expor a natureza do Pai Celestial. E nesse capítulo, junto com o capítulo 14, 15, 16 e 17, esses capítulos, Jesus vai abrir, rasgar o seu corpo e abrir a alma verdadeira de Deus. O amor que Deus tem por nós. E você está notando que agora Jesus, ele não está mexendo mais com os fariseus. Ele está dedicado a servir, passar essas últimas horas com seus discípulos. E, na verdade, aqui em capítulo 13, esse é o dia antes da crucificação. Jesus vai morrer no próximo dia. Então, veja bem, pelo menos eu penso assim, se eu soubesse que tinha só 2 dias para viver, então esses 2 dias seriam com minha família e seriam tratando coisas importantes, tentando mostrar amor, cuidado, tentando dar conselhos. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele vai nos
transmitir, vai tratar as coisas muito importantes. Então, diz aqui antes da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que tirasse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltando para Deus. Sabendo de tudo isso, versículo 4, Jesus levantou-se, tirou a vestimento de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou a Simão Pedro, Pedro perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca vai lavar os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Eu vou parar aqui. Os primeiros versículos sabem das coisas que Jesus sabia. Eu tenho aqui marcado 6 coisas que Jesus sabia. Antes que ele lava os pés, primeiro, que tinha chegado a hora. Ele sabia que ia morrer. Número 2, ele sabia que ele era fiel na missão de amar os seus discípulos. Ele amou. E diz aqui até o fim. Ele amou ao máximo, completamente, sem reservas. Número 3, ele sabia que Judas ia trair ele. Número 4, ele sabia que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Ele sabia que o Pai confiou totalmente nele. E esse plano de salvação ele tinha entregado completamente a Jesus. Estava nas mãos de Jesus para cumprir até a última coisa, a sua morte. E ele sabia, número 5, que ele tinha vindo de Deus, ok? Ele sabia que ele tinha essa autoridade de fazer tanto o ensinar e a ação de fazer. Ele sabia que tinha tudo de Deus. E número 6, ele sabia que ele voltava para Deus. Jesus sabia muitas coisas. Coisas que normalmente deixam uma pessoa se afastar um pouco do homem comum. Ele é de Deus, ele volta para Deus, tinha cumprido a sua grande missão, sabendo que ele ia morrer, ia ser traído por um dos seus amigos, um dos seus discípulos que ele tinha amado tanto. Jesus sabia de tudo isso. Mas veja bem aqui, Jeremias. Ainda sabendo tantas coisas, ele resolveu, ele tirou a decisão. Eu sou um servo e vou continuar servindo. E eu não sei de vocês, mas eu, ficando aqui perto de todos os meus amigos e sabendo que todos iam me trair,
sabendo que eles iam me entregar às autoridades, eu sabendo que era Deus na carne. Eu sei que eu ia fazer, eu ia me levantar e sair. Eu queria ficar só. Eu não queria, eu não queria essa expressão de amor para as pessoas que iam me trair. Mas Jesus não é assim. Jesus não é assim. Sabendo tudo isso, ele pegou a toalha, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Este serviço de lavar os pés, e vocês já sabem que era o serviço mais humilde que existia naquela época. Imaginem andando por estas ruas de poeira. Se o seu país é seco como o meu, então esses caminhos se tornam poeira. Mas não é simplesmente poeira. É poeira misturado com a urina, com os fezes dos animais, os homens cuspindo. É uma poeira suja, suja, suja. E você passando, Arlindo, 1 quilômetro, 7 quilômetros nessa poeira, pode imaginar a sujeira que vai ficar nos seus pés. Todos com pés sujos, incluindo Jesus. E Jesus era, entre elas, Jesus era o homem que se levantou para lavar os pés dos outros. Duas coisas aqui. Ele lavou e enxugou. Eu diria, poxa, eu estou lavando, você pode enxugar seus próprios pés. Jesus não. Um serviço completo. Um serviço bem feito. E por que ele fez tudo isso? Porque ele é assim. E volta, não é somente que Jesus é assim, mas ele está representando o Pai lá nos céus. Esse é o jeito do Pai dos céus. O nosso Pai, Jeová que está nos céus, é um servo que lave os pés sujos da gente. Agora, eu acho que tem um lado espiritual aqui. Chegando a Pedro, eu acho que Pedro, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, reconhecendo que Jesus é o Messias. Não, Jesus, você não vai lavar os meus pés, não. Você é importante demais para lavar meus pés. Pode imaginar o seu presidente saindo de um avião, chegando na sua cidade, descendo do avião e, de repente, mandando que todo mundo sentasse. Pode imaginar seu presidente aí começando a lavar os pés de todo mundo. Nunca, nunca, nunca tem acontecido na história humana. Os presidentes, os reis, pessoas importantes não fazem serviços assim. Mas nosso Criador faz. Nosso Criador.
é tão humilde, tem um coração de ajudar. Então ele fica nos ajudando, fazendo o serviço mais humilde. Agora, chega aos pés de Pedro, Pedro, não, não vai não. Segundo verso, Pedro disse, Senhor, nunca lavará os meus pés. Nunca. Jesus, você nunca vai ficar ajoelhado diante de mim lavando meus pés. Nunca. E nesse momento Jesus disse, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Não terá parte comigo. E aqui entra o lado espiritual do que Jesus está fazendo. Porque veja bem, pessoal, o serviço que Jesus fez aqui de lavar os pés dos discípulos é simplesmente uma imagem do que Jesus vai fazer com as almas de cada um de nós. A sujeira, Luiz, a sujeira que nós deixamos entrar em nossas vidas, nossas mentes, nossas almas, é uma sujeira muito mais feio do que qualquer coisa nos pés dos discípulos. E é absolutamente necessário que a gente deixe que Jesus entra para lavar. Tomou uma bacia cheio do seu sangue. Pode imaginar. E ele começou lavando. O que Jesus fez aqui é a revelação do coração do Deus. Deus quer nos purificar, Ele quer nos santificar. E por isso ele disse a Pedro, se não me deixar, não pode ter nada a ver comigo, Pedro. E cada um de nós, Josélia, cada um de nós temos que reconhecer que esta coisa é suja, toda mentira, todo engano, todo pecado, qualquer que seja o tipo, tudo isso que tem passado por nós, vem Jesus para lavar. E a gente tem que deixar ele lavar. É um serviço muito feio, porque na verdade nós somos feios. Somos tão feios que se a gente não deixar, não podemos entrar na presença de Deus. E por isso ele disse em versículo 7, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Agora eu espero que vocês, que eu, entendemos a necessidade absoluta que nós deixamos Jesus nos lavar. E ele faz um bom serviço de lavar. Porque agora podemos aparecer, chegar na presença do Pai. E o Pai nos aceita. Versículo 12. Depois
de lhes ter lavado os pés. Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz, eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então, amados, como Jesus sempre fez, ele vive o exemplo, ele se torna o padrão e a gente precisa seguir. Agora, este serviço, ai. Eu acho que, no modo geral, o cristão não está praticando essa verdade. Para mim, é fácil amar as pessoas que me amam. É fácil. Eu não tenho problema amando Arlindo e Suzana. Não tem problema nenhum. Porque eles me amam, eles me tratam bem, me cuidam. Mas chegando alguém que é como Judas, que tem me ferido, Luiz, eu quero me afastar deles. Não quero lavar os pés deles, não. E nós temos dentro das igrejas quantas brigas. Arlindo provavelmente sabe muitas histórias. E como uma igreja vai brigar com outra igreja, membros dentro da igreja vai brigando. E é simplesmente a falta desse grande amor que Jesus tem, que ele está tentando passar para a gente. E a grande pergunta é o seguinte: se a gente não está amando, se a gente não tem esse amor, como é que esperamos que o mundo tenha? Nós somos e nós temos essa responsabilidade. A coisa mais importante, veja, Jesus está tratando as coisas importantes. A nossa responsabilidade não é mostrar uma igreja com uma placa certa, que tem presbíteros, diáconos, toma ceia toda semana. Esta não é a coisa importante que Deus quer que a gente abraça. O que Ele quer da gente é que tenhamos o amor dEle. Amando uns aos outros e amando também nossos inimigos, nossos vizinhos. Este é o desafio, Arlindo. E a estupidez de nós como líderes que passam para os membros de nossas congregações que a coisa mais importante é ser esta igreja que faz isso. É uma grande mentira e falta de amadurecimento. Nossa responsabilidade principal é aprender a amar uns aos outros, como Jesus nos amou. E a gente precisa amar as pessoas, ainda que elas não façam o que Jesus quer.
Diz aqui, ele vai falar mais tarde, eu não vou falar agora. Ai, mas, puxa, como a gente fica enfatizando as coisas que não são importantes, vivendo, se dividindo, brigando com as coisas não importantes. E deixamos de praticar, de viver, de entender aquilo que é o mais importante. Então, vocês, como uma congregação, eu acho que têm essa grande responsabilidade. A visão que vocês passam para o mundo deve ser que vocês amam uns aos outros e que vocês amam seus vizinhos. Este é o desafio. Sabia disso? Essa aqui é a coisa mais importante. Mais importante. Não é simplesmente importante, é o mais importante. E eu creio que existe a necessidade de uma renovação dentro da gente. Existe uma necessidade para um grande arrependimento e uma renovação, uma nova dedicação, fazer as coisas e praticar as coisas importantes. Veja o versículo 16, 17. Se vocês sabem estas coisas, eu acho que vocês sabem, eu sei, bem-aventurados serão se as praticarem. Além do não é suficiente só saber. Era Paulo que disse que eu não sei em português, o saber, o conhecimento ensoberbe-se, é isso? Mas o amor fortifica. O amor fortifica. Bem-aventurados se saberes. Não, se saber essas coisas é bom, mas está bem-aventurado se praticar. Então, amados, nessa congregação que vocês têm, o desafio é praticar o amor de Jesus Cristo, servindo não simplesmente os que estão dentro da congregação, mas servindo com esse amor seus vizinhos, seus amigos, seus inimigos. E o que está brilhando de vocês não deve ser uma organização de uma igreja. O que precisa brilhar de vocês é esse grande amor de Jesus Cristo. Seja conhecido em Palmas como o grupo que ama. O grupo que ama. Normalmente, as igrejas de Cristo são conhecidos como o grupo que se afasta, o grupo que não tem nada a ver com qualquer outra pessoa, qualquer outro grupo. A igreja que acha que está fazendo tudo certo. Não. Você não quer ser conhecido assim. Ser conhecido como o grupo que parece como Jesus Cristo, servindo e amando uns aos outros.
deixe-me repetir. Aqui nessa ceia, esse dia, Jesus amou o Judas Iscariotes da mesma maneira que ele amou os outros. Jesus estava na mesa e era uma pessoa na direita. Quem era? Era João. Quem era na esquerda? Quem era na esquerda? Era Judas. Jesus mostrou muita honra a Judas. Até eu li que quando Jesus colocou o pão que ele tinha e colocou na sopa, e ele deu para Judas, era um ato mostrando muito amor e muito apreciação. Então ele deu para Judas, mostrando que ele amou Judas muito. Então, este amor que Jesus tinha, que a gente está vendo nesse exemplo, José, é o amor que eu devo ter. É o amor que vocês devem ter. Não é um amor fácil, não. Mas é o que vai nos separar dos outros. Vai nos separar do mundo, porque o mundo não ama assim. Versículo 21. Depois de dizer tudo isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Nos últimos 2 dias, eu não sei, eu não sou assim, eu estou tentando ser assim. Mas para passar tempo com o homem que vai me trair, que já fez o plano de me entregar às autoridades, como eu disse antes, eu queria me afastar, eu não queria estar junto. Mas o amor puro levou Jesus Cristo a ficar junto de Judas. Eu acho até com esse desejo que ele podia se arrepender. Quando ele disse isso, no versículo 22, então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Agora, 4 vezes no livro de João tem essa frase, aquele que ele amava. Está se referindo ao apóstolo João, que escreveu esse livro. Simão fez um sinal. Ei, João, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu a João: é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Por isso eles acham que João, ou que Judas Iscariotes, estava bem ao lado de Jesus Cristo. Porque estão reclinados, certo?
reclinados como se fosse no chão. Então Jesus pegou um pão, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Eita! Depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Como Jesus era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisa para a festa. Ou então, havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. Era noite. Judas sabia que Jesus sabia. Judas reconheceu que Jesus sabia o que ele ia fazer. Mas Satanás já tinha entrado. Esse, eu acho que para mim, normalmente, seria bastante para me acordar e dizer: me perdoe, por favor, Jesus, me perdoe. Mas Jesus não. Judas não. Recebeu o pão, entendeu bem o que significava, ele se levantou e saiu. Tinha a escolha: ficar com o coração arrependido ou se levantar e sair para cumprir as 30 moedas de prata. Ele saiu. É triste, não é? É triste. O novo mandamento, 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora fora glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Deus foi glorificado nele também. Deus o glorificarei nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. Esta aqui é a glória de Jesus, a glória do Pai. É cumprir essa grande missão. Não simplesmente a chegar aqui na terra, falar como o Pai é, mostrar o caminho certo. A glória principal era para morrer na cruz. Morrer e cumprir a missão. Hoje em dia nós temos essa grande... Eu não gosto, mas é muito popular essa conversa dos tempos finais. Jesus chega com seu exército e vai acabar mesmo com toda a maldade. Vai ser uma grande guerra. E muitas pessoas acham que essa vai ser a glória de Jesus Cristo. Mas não é, não. A glória de Jesus, a glória de Deus, é quando a missão foi completa. Com a morte de Jesus na cruz e imediatamente, ou logo depois, a ressurreição. 33, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora vou dizer a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir.
Eu lhes dou um novo mandamento. Coisa mais importante. Não é que vocês me sigam para onde eu estou indo. A coisa mais importante é isso. Que vocês amam uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E a gente já falou a respeito disso um pouco. A importância do amor. Esse é o novo mandamento de Deus, de Jesus Cristo. O novo mandamento não é construir um prédio, fazer uma igreja, fazer presbíteros, diáconos, tomar a ceia, coleta todo domingo. Esse não é um novo mandamento. O novo mandamento é que a gente ama uns aos outros como Cristo Jesus nos amou, ou nos ama. E, Walter, quando a gente viver assim, o mundo vai olhar para a gente e dizer: são de Jesus mesmo. São de Jesus mesmo. Hoje em dia, uma coisa que é muito associada com religião ou com uma igreja é dinheiro. Todo mundo pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. Aqui vai ter uma programação religiosa. Antes, no meio e depois, estão pedindo dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Pastores estão pedindo dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Eles vão sempre insistindo que os membros da sua igreja dão dinheiro, dinheiro, dinheiro. E outro engano muito grande. Nós devemos insistir, nós devemos falar desse grande amor e fazer o possível a ajudar uns aos outros a ter este amor. Através deste amor, o mundo vai saber que somos de Jesus. Não é porque temos uma placa que diz somos de Jesus, Igreja de Cristo. Isso não é que deve nos identificar como o povo de Deus. O que deve nos identificar é esse grande amor. Você pode ter a placa, pode ter o prédio, pode ter presbíteros, diáconos, evangelista, pode receber dinheiro e ainda está longe de Jesus. Não é? É. Porque a coisa mais importante e que mais falta entre nós é esse grande amor. Amam uns aos outros como eu tenho vos amado. E como acontece com a gente, esse novo mandamento, essa ideia voou para Pedro. Foi assim. Pedro não se importava com esse novo mandamento. Simão perguntou a Jesus: para onde vai, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não poderão me seguir agora, mais tarde, porém me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim?
em verdade, te digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Negará. 3 vezes, Pedro. Essa ideia de amar passou pela cabeça de Pedro. E ele queria. Ele queria falar o que ele tem feito, o que ele vai fazer. Eu acho que às vezes nós queremos falar, enfatizar o que nós temos feito, as grandes coisas que conquistamos. E esquecemos essa ideia simples, o novo mandamento de amar. E a pergunta que devemos fazer: como é que você está amando seu irmão? Como é? Seu irmão que está sofrendo. Seu irmão ou sua irmã que não tem condições para viver, como Jeremias falou na oração dele, para viver uma vida simples, com comida na mesa, um lugar para dormir durante a noite, sair das chuvas, do sol. O amor entre nós vai resolver essas dificuldades. E como é que nós vamos dizer que somos o povo, os seguidores de Jesus Cristo, se não temos esse amor em prática? Walter, eu acho que temos que cuidar das pessoas entre nós antes que vamos cuidar das pessoas fora. Porque se a gente não vai cuidar das pessoas entre a gente, na nossa família espiritual, como é que vamos cuidar? Como é que vamos mostrar o amor de Jesus Cristo para os outros? Não basta uma oração. Oração é bom. Dizer à pessoa: ó, Deus ama você, bem-aventurado, fica na oração e sair. Não resolvendo o problema. E todos vocês têm condições. Todos têm condições de ajudar. É muito fácil. Desculpe-me. É muito fácil a gente comprar nossas casas, carros, televisores, celulares. Nós podemos sempre comprar tanta coisa que a gente não tem dinheiro sobrando. Eu acho que é um grande pecado quando tiver irmãos ou irmãs que precisa. Esse novo mandamento é grande e é um desafio para todos nós. Eu sou culpado de não obedecer, de não praticar. Eu confesso. E quando eu estudar essa passagem, vai me dizendo: Felipe, tem que melhorar, tem que aumentar seu amor, precisa ser mais como Jesus Cristo. Então, amados, eu deixo vocês com esses pensamentos para terminar aqui. Jesus era um grande servidor, um grande servo. Eu tenho um irmão meu, ele tem 84 anos. Eu sempre
conversa antes dessa, dessa reunião. Eu sempre a gente vai lendo, estudando junto a passagem aqui. Ele disse, Felipe, Jesus continue lavando nossos pés. Ele continue nos servindo. Então, a primeira parte desse capítulo fala do grande amor que Jesus tem para nós, individualmente, para cuidar de nossos problemas, principalmente nos lavando do pecado. A segunda coisa que precisamos lembrar é que eu preciso reconhecer o exemplo de Jesus Cristo e fazer a mesma coisa. Para amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Certo? Se vocês têm essa congregação em Palmas, ou onde estiver, se não existe amor, você não tem a congregação de Jesus Cristo. Não importa qual é a placa no seu prédio. Se não existe o amor de Jesus, não existe a igreja do Senhor. Esse grande amor é a identificação principal de uma congregação do Senhor. Então, o grande serviço de Jesus sendo um servo, nós seguindo o exemplo, amar uns aos outros, servir uns aos outros, como ele nos serviu. E nós não queremos ser como Pedro, que não reconhece as coisas importantes, quando fala do amor de Jesus, a gente fica assim, porque nós não queremos, a gente não quer servir assim. Temos que evitar isso ao máximo e prestar atenção às coisas importantes. Senhor Jesus, o Senhor nos deixou um exemplo claro. E eu não sei por que é tão difícil para a gente praticar. Mas estamos aqui para dizer que queremos praticar. Queremos melhorar. E esta semana, Jesus, ajuda-nos a melhorar. Muito obrigado por tudo.